Boa tarde, Filomena Crespo. Muito boa tarde a todos. E sejam bem-vindos de novo ao palco da rádio. Como nasce afinal uma canção? Aqui no Teatro da Luz já por várias vezes me interroguei, falando com diferentes músicos, sobre esse mistério de resposta vaga, imponderável, por vezes mesmo impossível. E hoje, trocando o aconchego do espaço onde desde há décadas tem criado algumas das canções que preenchem páginas marcantes e perenes da música portuguesa do último meio século, hoje, dizia, talvez eu e todos nós passemos a saber um pouco mais sobre a magia da criação com o músico, o cantor, o cantautor e o amigo que aqui recebo. Pertenceu a um grupo muito restrito que tanto torna fácil como difícil qualquer apresentação. Facilita porque, dizendo o seu nome, dentro de cada um de nós despertam dezenas de memórias de música que têm sido parte integrante das nossas vidas. Dificulta porque, por muito que se diga, fica sempre muito mais para dizer. Tão fascinante é a sua obra, tão rico é o seu percurso. Então, digo apenas, como de outras vezes e em outras circunstâncias, és bem-vindo, estás em tua casa. E isto porque a rádio pública, o palco da rádio, é sempre a tua casa. Senhoras e senhores, viva a música com Fernando Tordo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Há pouco informaram que estaria aqui uma senhora do público que teria uma fotografia para me oferecer. Bem, ainda bem, está a ver? Se não tem falado, as pessoas desconfiam que eu estava a mentir, está lá agora. Então, essa fotografia é mais uma que aparece, é extraordinário como tem acontecido. Pessoas, algumas que eu nem sequer conheço, que me trazem fotografias de há 30 e tal anos, mais de 30 anos, dos meus filhos gêmeos João e Joana. Esta amiga traz mais uma fotografia, eu estou contentíssimo com isso, estou felicíssimo. E vou aproveitar, não, ela é que aproveita já para trazer. Eu já vejo, vocês sabem, nós estamos na televisão, estamos na rádio, de maneira que estes tempos mortos contam. Bom, então eu vou cantar para esta nossa amiga uma canção que está feita a fazer 35 anos. Um filho é como um ramo despontado do tronco já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado no ninho da mulher que me escolheu. Um filho é ver-se um homem prolongado no mundo da verdade em que nasceu. Um filho é ver-se um homem atirado das raízes da terra até ao céu. Meu filho, minha vida, és meu sangue, meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor. Meu filho que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor. João é um botão de cravo rudo, Joana é uma rosa cor de abril. Dois filhos que eu embalo e que descubro, e que sendo só dois podem ser mil. Dois filhos do amor e da ternura, sendo de todos não são de nenhum. No mundo não há coisa mais pura que a gente amar em cada um. Meu filho, minha vida, és
és meu sangue e meu caminho, meu pássaro de carne, meu amor, meu filho, que nasceste do ventre do carinho da minha companheira que deu flor, da minha companheira que deu flor. Muito obrigado. Balada para os nossos filhos. Balada para os nossos filhos. Foi o tema que acabámos de ouvir. E como havia tanto para dizer sobre este tema, e certamente sobre todos os que aqui ouviremos esta tarde, é bom, Fernando, encontrarmos aqui com este público que esgota completamente o Teatro da Luz. Presumo que lá em casa a emissão também esteja a ser seguida com particular atenção, porque não é todos os dias que o palco da rádio se enche com uma figura a quem a música portuguesa tanto deve. E eu, quando disse no início que no último meio século grande parte da música importante feita neste país passa por ti, não estava a fazer não estava a cometer nenhum exagero. E isso leva-me à primeira pergunta, Fernando. Ao longo da tua vida profissional, tens trabalhado com muita gente, com muitos orquestradores, com muitos produtores. Lembro-me assim, de repente, do François Robert, numa determinada fase, antes ainda com o Dennis Farnan. Que memórias é que retens hoje dessas experiências que presumo tenham sido importantes, cada uma no seu tempo? O primeiro grande orquestrador com quem trabalhei foi o querido príncipe dos orquestradores em Portugal, falecido, recentemente falecido, o mestre Joaquim Luís Gomes. Falaste do François Robert e do Dennis Farnan, e o Dennis Farnan é o segundo. O Dennis Farnan viveu aqui em Cascais durante uns anos, era casado com uma senhora portuguesa, ele era canadiano, era um músico de escola americana, era um músico absolutamente fabuloso, e recordo que uma vez em casa dele, eu ia-lhe passando as canções, eu era um miudinho, e passava as canções muito aflito, e ele ia-me descontraindo, e uma vez disse assim: tu não te esqueças desse acorde de Ré menor, o acorde de Ré menor é um acorde que fica muito bem, dizia ele. Fiquei a pensar naquele, porque é que este tipo diz que o acorde de Ré menor me fica tão bem. Eu vou explicar às pessoas porque é que o acorde de Ré menor fica bem. Tá? Então vamos a essa explicação, ouvindo Cavalo à Solta, Estrela da Tarde e Tourada. Tudo no medley. Foi Fernando Tordo, no palco da rádio. Vamos fazer uma pequena brincadeira para quem não sabe estas coisas. Eu vou dizer, aqui nesta posição, por exemplo, na guitarra, este é o acorde de Ré menor. Eu vou dar uma série de exemplos, vocês reparem, já sabem que é aqui no. Vocês não veem este ponto, e ele tem ponto aqui, não tem, só tem aqui. Isto é uma guitarra muito fina, só tem pontos aqui. Aqui no quinto ponto. Ré menor também, aqui. Ré menor. Querem ver? Eu vou dar um exemplo. Minha laranja amarga e doce, meu poema, feito de gomos de saudade, minha pena, pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia, de luz intensa, de voz amarga, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Acorda? Não é? Ok? Vamos ver agora. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas tardadas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardámos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Tá? É menor.
Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano esperas. Entram pisos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, cifras e derrotes e alguns poetas, entram bravos, cravos e bichotes, porque tudo mais são tretas. Entram facas depois dos forcados que não pegam nada, soam bravos e honestos nabos que não pagam nada, e só ficam os peões de brega cuja profissão não pega. Com bandarilhas de esperança afugentamos a fera, nós estamos na praça da primavera e vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. Entram velhas bandas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galpões de crista, entram cavaleiros à garupa do seu heroísmo, entra aquela música maluca do passonovelismo, entra a visionada e a caduca, mais o snobismo. Misticismo é que entram empresários moralistas, entram frustrações, entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. Dizia o inteligente que tinham acabado as canções. E a gente respondeu: lá, 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 Estrela da Tarde e Corada. Música, portanto, todo, textos de José Casares. De facto, canções, tal como já tinha dito, que fazem parte da nossa melhor memória. É evidente que receber o Fernando Tordo num programa de rádio com estas características ou com quaisquer outras, enfim, não é preciso haver nenhum pretexto. Por acaso, há um disco novo que está ali fora para quem quiser, que foi, digamos, um motivo para de novo telefonar ao Fernando e falar com ele sobre muitas coisas, e é também pretexto para aqui no palco da rádio irmos falando de coisas que, vistas à distância, assumem com certeza um outro significado. Gostava de falar contigo sobre a tua passagem pelos Açores, por aquilo que essa passagem representou em termos criativos. Alguns álbuns belíssimos que ficaram a marcar de uma forma muito impressiva a tua carreira, e também, lá está, um novo encontro, uma nova proposta de caminhos com aquele que trabalhou com Jacques Brel, o François Robert. O que é que retens desse tempo, Fernando? Muito, independentemente, neste caso, não posso ser mais sincero, muita saudade do François Robert, era um homem especialíssimo, é uma pessoa que ficou completamente no meu coração, não só da minha mulher, de todos os amigos próximos que conviveram com ele. O François Robert realmente dedicou uma parte, depois de já estar retirado da canção, a seguir à morte do Jacques Brel, retomou a canção comigo. Isso não há honra maior para qualquer
como se diz, cantautor do João Romeu, de que um homem destes retomava a sua atividade musical para musicar uma música e uma língua que ele não conhece. Portanto, desse tempo... Desculpa interromper-te, foi necessário verter para francês os teus textos para ele apreender melhor o espírito daquele material com que ia trabalhar? Foi, e era um material tão importante para ele, era tão importante para ele ter as traduções, as versões dos textos em português, que no estúdio aqui em Lisboa, quando gravámos em Lisboa, nós gravámos 2 discos aqui e um em Paris. Nos discos aqui em Lisboa, ele dirigia a orquestra, já não tanto a olhar para a partitura, para o guião de mestre, dirigia a orquestra a olhar para o texto, era uma coisa absolutamente impressionante. Não surpreende, porque depois de tantos anos de trabalho e de prática de trabalho da canção, chamada canção de texto, com o Jacques Brel, não surpreende muito. Embora, tecnicamente, em termos musicais, seja um pouco difícil, não é? É preciso uma pessoa estar muito interessada, gostar muito, estar completamente apaixonada por aquilo que está a fazer, para fazer uma coisa destas, que é dirigir uma orquestra mais olhando para um texto que olhando para a própria partitura. Portanto, estas experiências são coisas que ficam para toda a minha vida. Teria valido a pena, eu digo muitas vezes, eu levo 46 anos de carreira, teria valido a pena ter entrado para esta profissão só para conhecer algumas pessoas. E entre essas, no topo, no cimo de todos os cimos, está o François Robert, que infelizmente também já nos deixou. A memória que fica é uma memória muito boa. Não fica só memória, fica um trabalho, fica uma obra. Os 3 discos que gravei com ele, o Anticiclone, A Ilha do Canto, e posteriormente imagina que ainda não foi editado. São coisas que só podem acontecer no nosso país, e que se chama Painel. E portanto ficou uma memória e ficou uma obra fantástica. É um elemento que eu guardarei e que mostrarei sempre a todas as pessoas. As pessoas sabem muito bem, os que me conhecem mais de perto, sabem muito bem o afeto que eu tenho por este trabalho que fiz com o François Robert. Era uma pessoa ímpar, uma pessoa invulgar. Desse tempo açoriano, guarda-se agora no palco da rádio Dia do Mar. Fernando Tordo. É o acorde de... não é? O Denis Farber, o meu amigo canadiano, tinha razão. Fernando, tu, atenção ao acorde de menor. O acorde de menor é um grande apoio para a minha música, é fantástico, não é? As melodias saem todas diferentes, mas muitas vezes partem daqui, muitas vezes. Hoje, por coincidência, de facto. Agora aqui está esta também. O mar não tem marés a medir. O mar que tudo junta, tudo separando, que todos vai trazendo e vai levando com vários planos. O mar sustenta a infindável aventura das ilhas que nele andam à procura dos seus oceanos. O mar não tem marés a medir. O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem, alarga para São Miguel, ajeita o fardel e segue coragem. Arrima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico. Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico. Aí conversa primeiro com o baleeiro do Dias de Melo, engraça-se a meio canal, suri para o faial que dá gosto belo. São Jorge para nas velas e faz um coral com 9 cagarras. Das flores cumprimenta o povo, encosta-se ao corvo e estende as amarras. O mar não tem marés a medir. O mar, o sem razão mais forte deste mundo, talvez por não pensar e ser profundo. O nosso mar, enorme qualidade de estar perto, imensa negação do que é deserto. Neste cantar, o mar não tem marés a medir. O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem, alarga para São Miguel, ajeita o fardel e segue coragem. Arrima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico. Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico. Aí conversa
dança primeiro com o malheiro no dias de mel. Engraça-se a meio canal, sorri para o paial que dá gosto vê-lo. São Jorge para nas velas e faz um coral com 9 cagarras. Nas flores cumprimenta a povo, encosta-se ao povo e estende nas amarras. O mar não tem mais alegria. Lá em casa, os ouvintes não veem, naturalmente. O menor vai ser prémio Camões no próximo. Mas o Ré menor está sempre a ser indicado pelo Fernando Tordo. Nesta viagem, ao longo de 46 anos de trabalho, é muito tempo, Fernando. E é curioso, eu não posso deixar de o referir, que ainda recentemente iniciaste uma turnê que, de certa maneira, está a continuar com a Stardust Orchestra, dirigida pelo Luís Duarte, pelo Pedro Duarte, e as pessoas aderem. Eu assisti a 2 desses concertos e tive a ocasião de observar como gente de todas as idades, o que é curioso. Parto contigo nessa viagem de 46 anos. E ao falar dessa viagem não podemos deixar de falar de um trabalho de muitos anos e muito profícuo, que foi o trabalho que fizeste com o José Carlos Ari dos Santos. Nós, dentro de instantes... vamos ouvir uma canção fruto exatamente desse trabalho. Quando pensas, imagino, nas dezenas, centenas, sabe-se lá, milhares de horas de trabalho com o José Carlos Ari dos Santos, o que é que retens dele? Aquele espírito truculento, eu conheci pessoalmente aquele espírito truculento, mas permanentemente em busca da coisa nova que estava para vir. Enfim, é uma resposta que eu presumo que sei qual será, mas a pergunta é a mesma. Que memórias é que tens desse trabalho e até que ponto é que esse trabalho foi importante para a formação do homem, não tanto do músico, mas do homem que tens sido ao longo da tua vida? Armando, eu estava a ouvir, estava a tentar pensar a melhor resposta, a mais rápida e eventualmente a mais eficaz para te dar. Eu retenho muito do José Carlos Ari dos Santos a inteligência superior. Não facilmente tentavam por mim, devo dizer, mas às vezes tenho assim nos lampejos e digo que o indivíduo tinha uma inteligência superior. Ainda hoje, ouvindo os textos das canções, isso pode-se refletir, embora eu os tenha acompanhado completamente por dentro. Seria desagradável dizer que sou autor de algumas das coisas que ali estão, mas não é isso que tem a ver. O José Carlos tinha uma velocidade de raciocínio absolutamente impressionante. E tinha uma aptidão para fazer da simples melodia a coisa mais bela que se possa imaginar. Não é possível um indivíduo... Eu levava as canções assim, passava um bocado e dava isto. Minha laranja amarga e doce, meu poema, feito de luz. Fazer isto, José Carlos Ari dos Santos é a única pessoa no mundo da música que se conheça, no mundo, em todo o mundo, que tenha feito esta qualidade, que a tenha aplicado a música previamente feita. E, portanto, o que eu retenho muito do José Carlos Ari dos Santos é a inteligência superior e a velocidade de raciocínio. O truculento, ele não foi truculento comigo, ele era muito truculento com outras pessoas, malcriado, agressivo, às vezes rasando a barbárie. Pois isso fazia parte deles. O que é que se estava à espera? Que o José Carlos Ari dos Santos fosse um beixola, assim, não podia ser. E, portanto, o Ari dos Santos foi a pessoa que foi. Eu às vezes penso no seguinte: no país em que nós vivemos, se o José Carlos Ari dos Santos estivesse vivo, era giro a gente tirar um bilhete, sentar-se na primeira fila a assistir. Havia de ser giro. Hoje, o Ari dos Santos. Portanto, do José Carlos Ari dos Santos, o que eu acho que todos nós temos que reter é isto: é que o José Carlos Ari dos Santos continua a ser um poeta mal amado, continua a ser uma pessoa mal amada, e eu creio que não há razão nenhuma para isso, porque, ao nível da língua portuguesa, o José Carlos Ari dos Santos é, no mínimo, o maior de todos os autores de texto para canção do mundo.
Por que é que será que continua a ser olhado por muitos como um homem mal amado ainda hoje? Porque tinha uma série de coisas que eram consideradas defeitos, não é? Era agressivo, falava grosso, era comunista, tinha estes atributos e, portanto, isso complicou muito. O facto de ter muito talento. Também. E o facto de ser um homossexual assumido também ajudou muito, porque no nosso país, naquele tempo, convém que estamos em 2010. Quando falamos de Aires Santos, estamos a falar de 1966, 67, 68, por aí fora. E, portanto, o Aires Santos, mas a obra que José Carlos Aires Santos deixou ficar, que também é uma obra poética que é importantíssima e que é desconhecida, o Aires Santos deixou ficar muito mais do que qualquer rancor, qualquer remorso. Porque é que ele é mal amado? Provavelmente por isso que tu disseste, porque era bom demais. Sem mais palavras, Se Digo Meu Amor, poema de José Carlos Aires dos Santos, a música de Fernando Tordo. Esta canção que vos vou cantar é uma canção que eu gosto de partilhar com todos vós. Está feita há muitos anos. A minha mulher tem pedido, pede-me insistentemente para eu cantar esta cantiga. E eu vou dizer a minha opinião sobre esta cantiga. Eu fiz centenas de canções com o José Carlos Aires dos Santos. Passei por momentos de um brilhantismo absolutamente inexplicável ao nível da construção do texto para a canção. Mas gostava de deixar ficar aqui que, para mim, este é o mais fantástico de todos os textos alguma vez escritos por José Carlos Aires dos Santos, fosse comigo, fosse com grandes compositores com quem ele trabalhou. Aqui fica Se Digo o Meu Amor. Se digo o meu amor é por ser teu. Se digo minha vida é por ser tua. A chama que na cama não morreu. Quando à luz dos lençóis te vejo e eu quase deixo de ser. Ai, meu amor, minha maçã de agosto, minha romã madura em cada seio, Rainha Cláudia que me sabe ao gosto do pão moreno e puro de centeio, que é o teu corpo que eu saboreio, bebendo vinho do sol posto e mordo a tua boca de cereja, a tua orelha rosa de groselha, pois a morder o homem também beija e deixa-te na pele a flor vermelha que cheira a madre silva e a suor, ao lilás dos teus olhos a dar flor, quando amanheces a fazer amor. Nos ramos dos teus braços eu penduro uma grinalda agreste de gemidos e o meu fruto de homem já maduro enche de força e seiva os teus sentidos, até teu corpo estar seguro, seguro dessa força que percorre os corredores da noite do teu corpo, dessa força viril que nunca morre, senão quando de amor eu cair morto sobre o teu peito pelo qual escorre o mar da seiva do meu corpo. Depois do amor ainda nos sobeja o cheiro da alfazema derramada nos teus cabelos que a penumbra beija e são o linho da minha almofada, nas tuas mãos paradas no lençol que é feito de ternura amada.
à espera do primeiro raio de sol que toque no teu corpo. Estamos no tempo disponível e hoje é ligeiramente menos do que aquele que é habitual, tantos anos de canções, mas é sempre com prazer que se dão notícias de coisas novas que estão aí a surgir. O que é que te move ainda, passados 46 anos, para continuares a escrever e a compor, Fernando? Oh, mano, é que isto é muito divertido. Isto é muito divertido. A gente diverte-se à brava com isto. Já viste, eu conheci este teatrinho, eu vinha aqui há uns anos a almoçar aqui muitas vezes com amigos aqui ao restaurante ao lado. E uma vez trouxeram para vir aqui visitar, isto estava abandonado, conheci aqui o José Almada, filho do grande Almada Negreiros, conheci-o aqui, era um homem fabuloso, faleceu há muito pouco tempo, e que deu uma grande ajuda para reestruturar este teatrinho. Este teatrinho é uma delícia, ainda bem que tu aproveitas, juntamente com a RDP. Daqui envio também como que um pedido à RDP para que estimule este trabalho, para que estimule também esta sala. Eu fico muito satisfeito, é por isso que eu te digo que isto é muito divertido. Já viste, uma vez o António Simões, eu prefiro contar uma canção e contar esta história. O Simões foi um grande jogador do Benfica, extremo. O António Simões, uma vez à conversa com o Carlos do Carmo, sabes, o Carlos do Carmo é ferreiro do Belenenses. E ele dizia assim, encontrávamos num restaurante e dizia assim, o António Simões, Carlos do Carmo, você vai me desculpar, eu sei que você é um adepto do Belenenses e sabe que eu também gosto muito do Belenenses, mas sabe, o Belenenses para mim tem um fascínio muito grande. É quando eu jogava a bola, íamos lá jogar ao Restelo. Tinha uma coisa fantástica, é que os 2 pontinhos eram certos e era pertinho de casa. De maneira que aqui o teatro, a propósito é que isto é que para mim também é muito pertinho de casa, eu demoro 1 minuto de casa aqui, de maneira que tu quando quiseres convida. Quando não tiveres artistas, com houver deficiência, sabes que com a crise os artistas também vão desaparecer. Portanto, tu fazes favor com ouvir os que eu venho cá no sentido. Mas, Fernando, fala-me deste disco que nos surpreendeu, de certa maneira, desde logo, porque ressalta uma originalidade para a qual tu, de resto, chamaste a minha atenção. Não é um single, porque não são só 2 canções, nem é um EP, que são 4 canções, é um tringle, chama-lhe o Fernando. Custa 5 euros. Sim, é isso aí. 3 canções, presumo que de uma mão cheia delas que estão compostas. O que é que te passou pela cabeça, Laura, para pôres um disco cá fora com 3 canções? Porque eu queria experimentar estes rocks. E depois porque tenho um fascínio muito grande à aula e tal, esta parte que eu sou avô. E quando estive a fazer as cantigas, uma das primeiras que fiz, foi uma rocalhada, para depois as pessoas, os que cá ficarem, com certeza, vão mostrar ao meu neto, quando ele já for crescido, assim, olha, o teu avô não se esqueceu de ti quando tu tinhas uns meses, pouco, 1 mês, e fez uma cantiga para ti, que esta é uma cantiga que chama-se Diz o Obama, que sou eu a falar com o meu neto, a contar-lhe estas coisas do que vai pelo mundo, e a dizer que, apesar de tudo, ainda há um Obama que diz que ainda há uma esperança. De maneira que aqui fica para ele. Vamos ouvir então, Diz o Obama. Vocês não se assustem com isto da guitarra. Querido neto, vou-te contar uma história bem má. A crise nunca é culpa dos pobres, porque uma crise é cara. Pois quando houver um ano no teu tempo, prepara a carteira. Os ricos lixam tudo à vontade e a gente paga a asneira. O Zé armou-se em Chico esperto e entregou a poupança. Não tendo ouvido para aquela música, quis entrar na dança. E quando quiseram avisar, fez orelhas de moco. Agora anda para aí a dizer que este povo está louco. Que é quando aparece o Obama e diz que ainda há uma esperança. Que é quando aparece o Obama e diz que ainda há uma esperança.
do ditador é dizer mal do tirano. O homem do poder é capaz do que não dá para contar. Mandar, bater ou assassinar, para ele é coisa vulgar. Querido neto, quando cresceres vais ouvir falar em guerra. A guerra é outra forma de roubo inventada cá na terra. Os homens põem-se uns contra os outros com espingardas na mão. As armas dão um lucro danado e essa é que é a questão. E é quando aparece o Obama e diz que ainda há uma esperança. E é quando aparece o Obama e diz que ainda há uma esperança. Querido neto, quanto a heranças ficamos conversados. Vou-te deixar um monte de pedras em vez de adoçados. O melhor que a gente conseguiu foi deixar tudo tramado. A vigarice foi de tal ordem que até Deus foi enganado. E é quando aparece o Obama e diz que ainda há uma esperança. Que é quando aparece o Obama e diz que ainda há uma esperança. Querido neto, vê se consegues fazer festa na rua. Aos 100 anos dos Beatles de maio e da chegada à lua. Do flower power da guerra da África e do computador. Do 25 da internet, do ADN e valor. E é quando aparece o Obama e diz que ainda há uma esperança. Muito obrigado. Diz o Obama. Queria dizer-vos que o desenho de som desta emissão é da responsabilidade do José Carlos Teixeira, do Henrique Arizanos e do Juventino Ferreira, que a produção é da Ana Sofia Catalheda. Vamos caminhando para o final e a pergunta que eu vou fazer explica-se talvez na canção que vamos ouvir a seguir. Alguma vez perdeste uma canção, Fernando? Penso que não. Acabei de tudo. Eu gravava muito disso. Não tenho nenhuma. Às vezes pedem, Fernando, não tem lá uma canção na gaveta? Porque as canções não são feitas para pôr na gaveta. Pá. São feitas para mostrar às pessoas. De maneira que eu, quando me pedem, tenho que fazer. Portanto, não perdi nenhuma. Não posso ter perdido porque está tudo mostrado às pessoas. Se perder, é que vou fazer amanhã ou depois. Mas não me parece muito provável. Sabes que eu tenho muita prática de não perder as canções. Foi quando a minha mãe me disse, filho, perde tudo menos as cantigas. Foi por isso que eu te fiz a pergunta. Bom, dizia eu que vamos caminhando para o final. Gostava que ficassem a conhecer as três canções que integram este disco que está por aí à venda. Já de seguida, ouve-se Caso Perdido, onde se recorda um velho conselho da mãe do Fernando. Querido, não me percas as canções, ainda bem. E talvez tenhamos tempo para ouvir ainda Amy Winehouse. Mas para já, Caso Perdido. Fernando Torno, viva a música. Queria, antes de mais, e antes de terminar, quero agradecer aos nossos queridos, quero agradecer ao Armando Carvalheira e à Sofia, à Antena 1, mas quero aqui agradecer também aos nossos queridos amigos do som e da luz, Ministro do Trabalho, Canal Ambiente, até parece que estávamos muitos em cima do palco, fantástico, muito obrigado a vocês também, um grande abraço. Perdi o sol da bancarrota, perdi as notas e os tostões, perdi a fala numa nota, perdi a vida a feijões. Foi quando a minha mãe me disse, filho, perde tudo menos as canções. Perdi a voz numa algazarra, perdi a cor numa limpeza, perdi as calças numa farra, perdi um jogo à defesa. Foi quando a minha mãe me disse, filho, perde tudo menos a beleza. Isto é beleza. Está a ver?
não estão os músicos, a gente pode parar, conversar à vontade, ir-se embora. À direita, é tão bom às vezes estar sozinho. Olha aí. Perdi o fio a uma meada, perdi o palco peça a peça, perdi o riso e a piada, perdi a fé numa promessa. Foi quando a minha mãe me disse: filho, perde tudo menos a cabeça. Perdi no canto ao desafio, perdi o fogo numa aragem, perdi a margem mais o rio, perdi a bala na viagem. Foi quando a minha mãe me disse: filho, perde tudo menos a coragem. Perdi o direito à preguiça, perdi o ano por ausência, perdi o gosto pela justiça, perdi-me todo por falência. Foi quando a minha mãe me disse: filho, perde tudo menos a paciência. Filho, perde tudo menos a paciência. Filho, perde tudo menos a paciência. Só para ver o Fernando de novo agarrado a uma guitarra elétrica teria valido a pena. Viajamos pelo passado, apontámos pelo futuro de um dos grandes cantautores portugueses do último meio século. A Antena 1, a rádio pública, recebeu com prazer neste palco o Fernando Tordo, porque tê-lo connosco é tê-lo em nossa casa. Vamos terminar com um tema também integrado neste último disco, já fora desta linha mais roqueira, chamamos-lhe assim, que acabámos de visitar com o Fernando, para deixar aqui no palco da rádio umas palavras que devem dar que pensar a muitos de nós. Fernando, a ti só te posso dizer muito obrigado por teres vindo mais uma vez à nossa casa. A porta está sempre aberta. Para a semana, a música é outra. Hoje foi a de Fernando Tordo. Muito obrigado. Obrigado. Vou cantar uma canção que é o meu tributo a uma grande cantora, uma grande intérprete, uma belíssima compositora, que é uma pessoa muito mal vista porque tem a doença do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença, ela não tem culpa de ser assim. Eu prezo muito o talento e a qualidade e é por isso que faço este tributo. Não a conheço de lado nenhum, provavelmente não a virei a conhecer, mas deixo ficar aqui estas palavras. A Amy Winehouse não tem culpa das figuras que muitas vezes a obrigam a fazer. Não tem culpa de isso. No fundo, lá muito no fundo da dor, fica um copo. Lá longe, lá muito longe de ti, está mais um. E agora mais outro, e ainda outro. Depressa mais um, só mais outro. Só te queres desligar. Só te queres desligar. No fundo, lá muito no fundo do teu sofrimento, existe a imagem de um copo sem fundo de ti. És tu a tua procura, sozinha no fundo do copo, não te queres encontrar, nem te queres procurar. Talvez por chamares ao amor um jogo de perder, não saibas que a tua derrota é o fundo do copo. É lá que o calor fica frio, é lá que o calor faz mais frio. Nem te queres lembrar, nem te queres lembrar.
Percebo também porque cais, tropeças e choras. Também eu bebi desse medo muito antes de ti. Dá um salto para fora do copo, o amor ganha um jogo ao copo que eu ouvi-te cantar. Continuo a cantar. As tuas canções são o ar, o sorriso, a surpresa. As tuas canções são a alma e o princípio de ti. O copo é o teu fim de tudo. O copo é o fim do teu fundo. Porque queres sofrer. Porque queres sofrer. No fundo, lá muito no fundo da dor, fica um copo. Como sempre, em grande na Antena 1, viva a música com Armando Carvalheira e hoje com Fernando Torres. Estamos a 1 minuto e pouco das 4, daqui a pouco há notícias na Antena 1. De hoje a 8 dias há mais música ao vivo. Vai ouvir-se fado.